Então eu trouxe esse tema pensamentos, que ele rege a nossa vida, não é? Nós somos o que pensamos, o que sentimos, o que emanamos. Então os nossos pensamentos, na verdade, são a nossa essência. São como nossos amigos espirituais nos veem. Então olha que importante nós verificarmos como estamos pensando, como estamos atuando com o nosso foco mental, não é? Então eu pergunto para vocês, não precisam responder, só pensem assim. Se eu falar para vocês que ali em cima da mesa tem um macaquinho, que eu quero que vocês não pensem nesse macaquinho, como é que vocês reagem para mim nesse macaquinho comendo uma banana? Todo mundo consegue não ver o macaquinho? Não pensar no macaquinho, quer dizer. Consegue não pensar no macaquinho? Aí no final a gente conversa de novo sobre o macaquinho. O que isso quer dizer sobre nós? Que a nossa mente é muito ativa, não é? Se a gente cria uma imagem, se alguém fala numa imagem, imediatamente o nosso cérebro criou essa imagem. Então, é por isso que a gente tem que cuidar muito com aquilo que nós vemos e que aquilo que o nosso coração sente. O que eu quero dizer com isso? Cuida com aquilo que você vigia, né? Jesus veio nos dizer, orai e vigiai. Vigiai o quê? O que a gente tem que vigiar tanto? Vizinho? Não, né? Os nossos pensamentos. O que significa vigiar? Está ouvindo bem lá atrás? Vigiar os nossos sentimentos. Porque através deles nós criamos, nós somos co-criadores. O que quer dizer isso? Tudo que existe no universo, nós fazemos parte, não fazemos? Então, tudo que tem aqui nessa sala, o homem criou. Algumas coisas não é? Né? A flor veio da natureza, que é uma criação divina, não é? Nós somos criação divina, né? Mas o que é isso o homem criou? Para que a gente criasse uma cadeira, inventasse uma cadeira, foi necessário que o nosso cérebro imaginasse. A gente imaginou que a gente sentava numa pedra, sentava num lugar e achava confortável ficar com as pernas dobradas. E aí a gente começou a pensar, poxa, como seria? E aí o nosso cérebro foi trabalhando. Não é assim? O pessoal costuma dizer que nós brasileiros somos, se a NASA vier, não é? Não tem aquela brincadeira? Leva. Por quê? Porque nós somos seres criativos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso cérebro, por tanta adversidade, por tanta dificuldade, ele faz criações. A gente inventa moda. Não tem isso? Não tem cachorro, vai com gato. Mais ou menos assim. Essa criatividade toda faz com que a gente fique com um cérebro maravilhoso para muitas coisas. Então o nosso cérebro, nosso pensamento, nossas atividades são na verdade aquilo que somos. Não é porque eu vou desencarnar que eu vou deixar de ser a Silvia que pensa assim como ela é hoje. Então a gente tem que ter na cabeça que os espíritos não viram santos porque desencarnaram. As pessoas, desculpa, não viram mais sábias porque desencarnaram. Se eu desencarno agora, nesse momento, eu sou exatamente essa criatura que eu estou desencarnando. Eu não fico nem mais esperta e nem mais burra. Eu fico igualzinha. Infelizmente. Que bom se a gente desse um salto, mas a vida não dá saltos, nem espiritualmente, nem materialmente. A gente aprende, nasce e começa uns degrauzinhos, não é? Eu tenho um netinho de 1 ano e um de 8. E a gente vai vendo o desenvolvimento deles, é gradativo. Nada na natureza dá saltos. Nós não damos saltos. Então, a minha pergunta é, lá vai mais uma. Em que grau nós estamos de evolução? Será que a gente já parou para pensar? Kardec colocou alguns graus de evolução para a gente estudar, né? Para quem já estuda, para quem já estudou. Então, em que grau que a gente está?
A gente já parou para pensar? Tem graus de evolução de bons, de péssimos, de quem está pensando no mal, agindo no mal. Não tem? Tem grau de evolução que eu penso no mal e rechaço o mal. Em qual eu estou? Eu penso no mal e rechaço o mal, que é o que a maioria de nós, não é? Que a gente ainda pensa no mal. Não adianta a gente dizer que a gente é muito bonzinho, porque, gente, se a gente fosse muito bonzinho, será que a gente estava num lugar de provas e expiações? Porque a gente ainda pensa no mal. Porque quando apertam a minha ferida no meu sapato, eu dou um salto e às vezes eu mordo. É ou não é? E isso é real. Então, se eu tenho essas reações instintivas, significa que eu ainda tenho muito do animal em mim e muito menos do angelical. Então, é claro que eu tenho essa parte animal ainda para ser trabalhada. Por isso nós estamos aqui. Tem muitos encarnados que vieram para nós, para nos ajudar a elevar esse padrão. Tem. Mas são muitos. Ou a gente conta no dedo aquelas pessoas que são realmente boas, né? Conta no dedo, né? Tanto que parece muito daí, é notório que essas pessoas começam a aparecer na mídia, porque chama a atenção, Chico Xavier, e aí a gente não vai nominar aqui, mas a gente sabe, são pessoas boníssimas, Divaldo, né? Que faz lá uma aldeia de gente fazendo bem, né? Demais, e você percebe que aquela pessoa é de um coração boníssimo. A gente tem um coração bom. Se a gente não tivesse, nós não estaríamos aqui encarnados. Porque agora nós estamos naquela derradeira hora. Então nós temos um coração bom e nós queremos melhorar, por isso estamos aqui. Pensando no bem, praticando o bem e tentando rechaçar o mal. Isso já é uma grande coisa. E eu quero lembrar a todos, quando a gente já rechaça o mal, a nossa irmandade espiritual ergue as mãos para os céus. Porque há pouco tempo atrás a gente não rechaçava o mal. A gente se comprazia no mal. Há pouco tempo atrás. Então, se a gente já está rechaçando o mal, olhando as notícias horríveis e fechando os olhos e falando, ai meu Deus, isso significa um avanço enorme na nossa evolução. E isso a gente tem que ter certeza. Então já é uma maravilha. Moisés trouxe uma grande lição, várias grandes lições. Mas uma delas ele disse assim, não pratique o adultério. É ou não é? Uma delas. E Jesus, ele não disse só não pratique o adultério. O que ele vem a dizer? Além de não pratique, não cobice, não pense, não. Quando você vem pensar em alguém ou em algo com cobiça, aqui a gente está falando em adultério, né? Mas você pode falar adultério imoral de qualquer espécie. Que Jesus veio pregar o amor. Quando você vem adulterar o bem, você está praticando o mal. Em pensamento. Então, Moisés, naquele tempo, ele veio falar o beabá. E Jesus já veio nos explicar que mesmo em pensamento nós podemos pecar. O que é esse pecar? É agir contra os mandamentos da lei de amor. Então, quando eu penso e ajo, na verdade, não estou agindo, eu estou pensando em praticar, eu já estou agindo contra a lei de amor. E tenha certeza que a pessoa só vai praticar o ato porque ela estava pensando naquilo já fazia algum tempo. Não existe, surgiu oportunidade. A oportunidade surge para aquele que já está confabulando na sua mente. Então, na sua percepção pequena, ele acha, não, aquilo, né? Não existe. Então, Jesus já dizia, na sua mente você criou a oportunidade. A ocasião faz o ladrão, será? Não tem isso?
A ocasião faz ladrão, a ocasião faz adultério. Isso não existe, gente. Porque para que ocorra, vamos imaginar que uma pessoa está querendo cometer um assassinato. E ela fica pensando naquele assassinato. Ela fica pensando em como ela vai cometer o assassinato. E para ela cometer o assassinato, ela fica maquinando, não é? No pensamento, como que ela vai fazer. E quando ela está maquinando, ela está, daqui a pouco a gente vai falar de ideoplastia, ela está formando na sua mente, que a gente costuma dizer, como se a nossa mente formasse ideias. E essas, quem não leu História em Quadrinho? Aquelas ideias, aquelas quadrinhos, aquelas falas dos desenhos animados, é exatamente aquilo que o nosso espírito, nossa mente reproduz. Vocês estão conseguindo entender? Estou sendo clara? A nossa mente reproduz isso e os espíritos conseguem ver. E aquilo fica plasmado no nosso perispírito. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem tem olhos de ver consegue ver o que eu estou plasmando na minha ideia. E aí aquele ser que está plasmando a ideia de matar alguém atrai quem? Assassinos, que ajudam, colaboram, corroboram com aquela ideia de matar alguém. Aí não surgiu oportunidade. Aí ele é menos culpado porque não surgiu oportunidade de ele matar? Ou porque ele se arrependeu e de repente pensou em não matar? Não, ele continua sendo culpado, porque ele maquinou toda uma história na cabeça dele. Presta atenção, para ele limpar essa história que ele criou, ele já está em pecado. Veja, ele não cometeu um crime, mas ele maquinou uma história, ele povoou uma situação, ele trouxe companheiros espirituais que vão o quê? Obsediá-lo dali para frente. Mas o coitado não fez nada. Aí começam obsessões. Está percebendo? O teu pensamento provoca obsessão. Ué, mas eu só pensei. Teu pensamento cria armas. Nossos pensamentos são dardos, gente. Quando eu quero o mal de alguém, seja em que estágio for, eu não quero mal para morrer, matar ninguém, mas eu quero que a pessoa caia da escada, tropece, não sei, alguma coisa eu quero que a pessoa aconteça com a pessoa. Eu joguei um dardo venenoso. Esse dardo venenoso, ele vai atingir aquela pessoa, se, a gente já vai falar nisso, se aquela pessoa não estiver devidamente protegida. E tem isso também. Se ela estiver protegida, o que vai acontecer com esse dardo venenoso que eu joguei? Vocês conseguem imaginar? Quem pode me responder o que acontece se a pessoa estiver protegida? Volta? Volta. Volta para mim. Eu recebo aquele dado, porque a pessoa rechaçou. Quando eu dou um presente para a Rosana não quer o presente, ela me devolve. Ela não quer o presente, eu dou para a Rosana, eu quero te dar. Você diz, não quero. Eu vou ter que levar o presente, né? Eu tenho que pegar o presente de volta. O presente eu que dei, eu tenho que levar, entendeu? A pessoa carrega de novo aquele dardo venenoso. Então, quem é responsável pelo dardo? Quem emitiu. Se a pessoa, ao contrário, é desavisada, não se protege, não se cuida, não ora, que eu quero dizer, né? Tem a mente desocupada, ou também entra em sintonia negativa, porque o ódio atrai ódio, não atrai? Infelizmente, às vezes a gente está em música com a pessoa. Eu recebo aquele dardo. Então fica duas pessoas em conflito e se degladiando mutuamente. Pronto. Precisou atacar pessoalmente a pessoa ou bastou o dardo mental? O que vocês acham? Pode me responder. O que vocês acham? Precisa? Não, né? Só o dardo mental já ataca. Podem falar comigo. Daqui eu não morro. Não sei se vocês estão vendo essa foto aí. Eu estou querendo falar para vocês dos fluidos que os pensamentos emanam. A gente acabou de falar de dardos, né?
Vocês estão vendo aqui na perna dessa mulher aqui? Não conseguem enxergar aqui que eu estou passando? Dá para ver que o... Ah, vocês não veem aqui. Vocês não veem, eu vou lá. Tá vendo? Parece Tá vendo? Isso aí é um fluido da médium escapando. Aquela pessoa lá atrás apontando o dedo, sou eu. Isso aí é um estudo de mesas girantes da faculdade. Quando eu fazia um estudo lá que a gente fazia, e a gente fez o estudo das mesas girantes. E aí, não sei se está bem nítido para vocês, dá para ver bem? Parece que ela está com a meinha, né? Gente, isso é um fluido. Por que eu estou mostrando isso? Porque os fluidos, esses fluidos vitais, eles existem nas plantas, eles existem em nós, eles existem na natureza. É com isso que os espíritos fazem em Gênesis aparece bastante sobre essa história dos fluidos, as aparições, materializações, né? Eu queria dizer. Esses fluidos se prestam para curas mediúnicas, quem faz tratamento de cura. Vocês já viram aqueles curadouros que usam algodãozinho, não sei o quê? Eles se prestam os espíritos usam os fluidos dos médiuns para fazer as curas. E muitas outras coisas. Esses fluidos são os fluidos que também servem para atacar a gente. Não é só para o bem. Não tem que pensar nisso. É uma coisa visível ali a foto, vocês viram? Vou passar a foto. Aqui eu estou na mesa girante, eu sou essa pessoa, não sei se vocês me reconhecem ali de blusa branca com um negócio verde ali. Eu vou lá de novo, porque eu acho que não vai dar para ver. No pé, essas pessoas caídas comigo. No pé aqui meu, ó, parece uma nuvinha, tá vendo? É o fluido saindo aqui no pé. E se você for ver, essa foto está muito bonita, tem que ver colocado. Mas embaixo da mão na foto, no Facebook eu tenho essa foto, na página Espíritas. Na página Espíritas dá para você ver bem, dá para você aumentar. Embaixo da mão está saindo de cada um de nós o fluido. E do meu pé ali, e de uma pessoa aqui de saia branca e preta ali, não sei se dá para ver, do meu lado, uma pessoa do meu lado está saindo um fluido branco. O que é isso? São médiuns doando ectoplasma. Então, normalmente quem doa ectoplasma são os médiuns que doam os ectoplasmas para fazer essas manifestações. Então, para a mesa virar, precisa da manifestação dos médiuns. Eles precisam de médiuns que doem ectoplasma para que tenha força para a mesa girar. Se não tiver médium, não gira. Pode falar. É aquela foto revelada, essa daí? Está lá na página. Isso aí é na faculdade espírita. Esse aqui é o nosso professor. Esse primeiro ali de rabinho de cavalo é o nosso professor. Ele é o Sérgio, do VIPAC. O nome dessa técnica, desse curso se chama Vivência para Autoconhecimento. VIPAC. Eu fiz 3 anos. Adorei. Era para fazer eu fiz 3. Amei o curso. Maravilhoso. Então eu trouxe para vocês verem que isso funciona, gente. Não é balela, não é conto. A gente aqui agora, se a gente quiser, a gente faz. É impressionante. É impressionante. Então vamos continuar. E daí no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos podem influenciar nos nossos atos? E o que eles respondem, os espíritos? Mais do que podes imaginar. Nós estamos mergulhados num mundo de olhares e vigilâncias. O que quer dizer isso? E eles até podem nos dirigir. O que quer dizer isso, se os espíritos podem nos dirigir? Quer dizer que eu sou um fantoche? Quer dizer que eu posso ser um fantoche? Não quer dizer.
Porque eu tenho livre-arbítrio. Tem ou não? Sim ou não? Todos nós temos livre-arbítrio. Quando Kardec fala isso, ele quer nos dizer que se nós não vigiarmos, pergunta isso, os espíritos querem nos dizer que se nós não vigiarmos, nós podemos ser influenciados a tal ponto pelas nossas falhas morais, pelas nossas brechas. Por que eles conhecem as nossas brechas? Alguém pode me dizer, agora que eu expliquei algumas coisas antes da gente começar, como que eles descobrem as nossas brechas? Quem consegue arriscar? Pode falar alto. Tem tanta gente falando que eu não estou escutando. Hã? Por aqueles plasmas que ficam endoplasmados aqui no nosso... Isso! Então aqueles desenhos que eu falei que parecem um desenho de criança, os espíritos veem. Alguns espíritos não pensem, gente, que esse espírito ali, ó, pensa que ele consegue ler teu pensamento? Um espírito daquele teor ali consegue ler? Não. Ele consegue? Não. Ele não consegue. Ele consegue talvez ver esses bioplasmas. Mas ler pensamento não é para qualquer um. Ele consegue ouvi-lo. Por isso que a gente costuma dizer, faça evangelho em voz alta. O evangelho tem que servir para todos os espíritos. Então, quando eu falo, eu faço essa colocação, eu estou dizendo assim, a gente está cercado de olhos, né? Um mar de olhos nos vigiando. Mas será que são olhos bons? Depende de como eu estou vibrando. Lembre-se, quando eu falei que o meu dardo não acertou a Rosana, coitada, a Rosana hoje é minha... Por que não acertou a Rosana? Porque a Rosana está numa vibração mais alta que a minha. Se eu estou numa vibração mais baixa, eu não acerto ela, porque eu não consigo. O meu dardo vai aqui, ó, e ela está aqui, como é que eu vou acertar? Na física, na lei da física é fácil, consegue entender, né? Eu não acerto. Então, por vibração, eu não consigo chegar naquela pessoa, porque ela está numa vibração mais alta. Se ela estiver numa vibração mais baixa, eu consigo. Porque eu também estou baixa, eu consigo. Mas nunca eu consigo se a pessoa ora, se a pessoa tem proteção, se a pessoa pede perdão. Vocês já ouviram falar, eu falei numa outra palestra, do Ho'oponopono. Ho'oponopono, né? Uma oração havaiana de milênios. Eles pedem perdão. Perdão quando brigam, perdão quando... qualquer coisa, né? Pede perdão. Pedir perdão é a melhor coisa que você pode fazer. Brigou, peça perdão. Porque quando a outra pessoa vier te atacar durante o sono, olha aqui, não chega até você. Por quê? Porque Jesus, na sua bondade, quando você pede perdão, manda os mensageiros da paz te envolver. Então, pede perdão. Com o coração, claro, não adianta, eu pedi perdão. Não, pede perdão. Acenda o perdão no seu coração. Comece a acolher o perdão em você, se perdoe, porque a gente erra e a gente precisa se perdoar. E perdoe o outro, você será julgado à medida em que julgares. Então, perdoe o próximo para que você também possa ser perdoado. Aprenda a perdoar para que você consiga se perdoar. Ok? Olha lá! Uma turba nos olhando, e é assim mesmo, gente. Não pensa que é bonito, não. Nós estamos em provas e expiações, não tem nada de muito bonito por aqui. Só se a gente quiser, se a gente sintonizar com o belo. Aí sim. Mecanismos no livro, né? Eu estou falando muito rápido, gente. É que eu não quero deixar vocês, não. Obrigada por responder. Eu falo rápido, você fala muito rápido, você me ajuda. Nesse livro, Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, Espírito, ele vem nos contar, através de Chico Xavier, né? Ele vem nos contar uma história que eu vou tentar dar uma resumida. Por que dar uma resumida? Porque é uma história de amor, tá vendo aqui, esse casal?
que aconteceu? Esse casal aqui, eles tinham uma afinidade muito grande. E essa mulher, ela começou a sonhar que o marido a traía. E começou a se sentir mal. E esses sonhos começou a trazer pensamentos obsessivos. E aí ela já começou a discutir com o marido. E nesse livro ele conta que pela afinidade que ela tinha com o marido e ele com ela começou a ver uma mulher no quarto deles. Ela conseguia descrever essa mulher para ele. E ele ficou apavorado, né? Porque ele realmente estava traindo ela. E ela descreveu a mulher que ele estava traindo. Enfim, o que aconteceu nessa história aí? Através da mediunidade, através dela ter essa sensibilidade, ligação com o marido, ela conseguiu ver que esse marido estava traindo ela. Mas o que acontece? Nós temos obsessores, não temos? Aproveitam essa oportunidade de briga, de rusga, para obsediá-la, fazendo com que ela ficasse fascinada, né? E fosse vendo a mulher traindo, fazendo aquela coisa na cabeça maior do que era. E aí ela cria nela uma espécie de loucura cada vez que ele saía de casa. E ela começa a ver essa mulher cada vez mais presente em casa e deixa ela doente. E quando ela dorme, ela vai e encontra eles lá. É uma história bem horrenda, mas é uma história de fascinação, de subjugação, de traição, de desdobramento. Eles começam a brigar por influenciação de quem? De um terceiro. Então aí você vê obsessão de encarnado para encarnado, que daí essa mulher já entrou na história também. História muito bonita, muito bonita. Bem interessante de ser estudada, mecanismos, tá? Mecanismos da mediunidade. É muito interessante como que começa uma obsessão. E começou como? Traição. E às vezes a gente sonha, não sonha? Sonhei que estava me traindo. Eu já briguei com o marido, eu era recém-casada, mas já briguei com o marido uma vez. Joguei minha aliança fora, inclusive. Umas coisas doidas que a gente faz coisa nova. Mas enfim, são coisas assim, sabe? Que a gente tem fortes, assim, sonhos fortes, e aí você... Mas o que acontece? A gente está sendo influenciado, gente. A gente está sendo influenciado através da nossa mediunidade. Então, há que se tomar cuidado. Aí, nesse caso, estava acontecendo mesmo, mas podia não estar. Eu já atendi atendimento fraterno, que hoje você falou muito bem do atendimento fraterno, de pessoas que estavam sendo influenciadas por espíritos, achando que por causa do sonho, o marido estava traindo. Na realidade, o coitado do marido não estava traindo. Coitado, eu digo porque não estava, né? E a pessoa achava que por bem, por mal estava. Mas era sonho. Então, quer dizer, como é que você vai fazer? Aí essa pessoa colocou detetive, fez tudo e viu que não estava. Aí ficou com aquela cara, porque daí perdeu o marido. Então, cuidado com sonhos, porque às vezes é justamente o obsessor fazendo com que você faça o desenlace do casamento. Porque casamento, gente, casamento é compromisso assumido para essa vida. Quando a gente casa, quando a gente se une a uma pessoa, eu não digo que não há que ter solução do casamento, não existe isso, não existe. A pessoa está com problema, tem que separar. Mas no geral, as pessoas banalizam demais. Eu estou casada há 35 anos e toda geração, minha geração que casou naquela época, não tem um cristão casado. Então eu digo assim, o pessoal banaliza muito. Separa. Deu 2 anos, separa. Separa. Não fez o que eu quero, separa. Então cuida com separa. Por quê? Porque quando a gente casa,
A gente tem filho, gente, por um compromisso. A gente aceitou aquela criatura que vinha de lá por um compromisso dos dois. Não foi uma mãe, não foi um pai, foi os dois. Para acolher aqueles familiares, para tentar melhorar. Quer dizer que pai separado e mãe separada não dão tanta? Dão, pô. Mas a banalização é tanta, foi tanta numa época, agora eu não sei como é que está. Não faço parte dessa coisa de advogado, de família, não sei. Mas enfim, foi tanta na minha época que eu tenho essa noção. Eu casei em 86. Então, eu digo para vocês assim, é muita banalização e o pessoal descasa por qualquer coisinha, como se comprasse uma roupa. A banalização é muito grande. E eu digo para vocês, nós assumimos compromissos com certas pessoas antes de vir para cá. E nós temos esse compromisso. E quando que finda o compromisso? Eu não sei. Eu não sei dizer quando que finda o compromisso. Não sei. Não sei. Até que a morte separe? Também não sei. Acho que a gente sente, não sei. Mas que não é em 2 anos. Não é. Não pode ser. Em 2 anos não dá nada. 2 anos nem a pessoa te conheceu direito, nem você conheceu ela direito. Isso eu tenho certeza. Então há que se levar a sério os compromissos. Você não tem filho para ficar 2 anos e jogar fora, não é assim? Você não adota para depois devolver. Então é a mesma coisa casamento, gente. Tem que levar um pouquinho mais a sério. Então aqui, essa história é bem interessante. E aí, eu tenho essa história de Richard, no livro do escritor Richard Simonetti. O nome do livro é Atravessando a Rua. Eu vou tomar uma bolinha d'água, hoje está muito quente. É muito interessante, é uma pessoa, um ser espírita, que acreditava em vidência, clarividência, essa pessoa. E ele se acostumou a fazer perguntas para o espírito. Então, tudo que ele ia fazer, como o espírito responde, porque responde mesmo, só que o que eu quero chamar a atenção nisso daqui para vocês? Lembra que eu falei no comecinho da palestra, da nossa conversa, na verdade, que é uma conversa, mais uma palestra, que eu trago referências de vários livros, então é uma conversa, que se eu morrer hoje, eu continuo sendo Silvia, não virei mais sábia nem menos sábia. Então os espíritos, às vezes, não são nem mais espertos, às vezes são até mais burros que nós. Então não adianta você fazer pergunta para ele achando que ele vai saber mais que você, porque às vezes ele não sabe, sabe até menos. Só por aí você tira. Então, essa pessoa que tinha essa clarividência, que conseguia falar com os espíritos, ela começou a fazer perguntas para tudo. Então ela se habituou a: que roupa eu visto hoje? Que rua que eu viro? Sabe, perguntas banais. Essa criatura começou a fazer esse tipo de pergunta. E aí, nesse livro Atravessando a Rua, Richard Simonetti diz que até para dirigir perguntava: e que rua que eu viro? E dá para ir? O sinal está aberto? Mais ou menos assim, para você ter uma ideia. E aí, numa dessas perguntas, o espírito dizia: vai que dá. Era o espírito mentor dele, né? Acreditava em tudo. Será que era mentor mesmo? Então a gente tem que se perguntar. Isso no espiritismo, no estudo do espiritismo, a gente estuda muito em quem a gente está ouvindo, da onde vem a fonte. Que fonte é essa? E questionar sempre. Kardec sempre diz: questiona, estuda, pergunta, revira. Não tenha medo de perguntar. E aí uma vez ele estava indo por uma ponte e perguntou: e será que dá? E o espírito disse: vai que dá. E o que vinha ali? Caminhão. E aí ele falou: Aí o espírito disse: não deu. E daí? Daí ficaram os dois entrelaçados, né? Porque viraram 2 espíritos. Então é isso que Richard Simonetti diz: cuida em quem acredita, cuida em quem ainda mais os espíritas, né? Que nesse caso era um espírita que acreditava muito nos espíritos. Eu já vi gente,
estou há 30 anos na casa espírita. Eu já vi gente que, para sentar numa cadeira, perguntava para o espírito se aquela cadeira era boa. Então, tira daí que olha como é que é a coisa. A gente pensa que é brincadeira, né? A história dele não é. Não é brincadeira. A coisa é séria. Tem gente que acha que os espíritos sabem tudo. Tudo bem. Tem alguns que sabem mais que nós. Mas como é que eu vou ter certeza se sabem mesmo? Então, cuida, gente. Cuida muito. E aqui eu coloquei uma foto de Londrina com os nossos maravilhosos raios. E aí você diz maravilhosos. Quem gosta de raios? Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham quando ocorre tempestade? Ninguém quer ficar no meio da tempestade, claro. Mas por que será que ocorre tempestade? Vocês já viram que as tempestades ocorrem, na maioria das vezes, de tempos em tempos, né? Claro. E essas tempestades servem para quê? Para fazer uma limpeza. Por quê? Porque os nossos miasmas, o que é miasma? Tudo aquilo que a gente, aquele burburinho que a gente pensa, fala, aquelas besteiras, tudo, ele fica borbulhando aqui no nosso planeta. E se não fosse essas tempestades, a água, a limpeza que é feita pela natureza, nós não respiraríamos, não viveríamos no planeta. Então Deus, como é perfeito, Ele manda-lhe água, manda-lhe raio, e quebra tudo, e limpa tudo, e a gente respira, e a gente vive. Então, isso aqui limpa também até pensamento. Quem nunca tinha pensado nisso, comece a lembrar disso quando der uma tempestade, como são necessárias também para a existência nossa no planeta. E aqui, não sei se alguém já ouviu falar em Ernesto Bozano. Tempo do epa! Então, ele tem um livro chamado Pensamento e Vontade, que trabalha a idioplastia. Aí eu não coloquei uma foto dele, eu coloquei uma foto mais recente. Vocês já ouviram falar, provavelmente, quem estudou o ESG, daquelas mãos de... Não, de... cera quente. Né? Parafina, se eu não lembrar, parafina. Isso é consciência. Você não consegue pôr a mão numa parafina quente e tirar sem ela quebrar, né? E primeiro porque vai queimar sua mão. Sim ou não? Consegue imaginar isso? Não dá, né? Ficar com a mão, um molde de mão de parafina quente, pelando e tirar. Não dá, né? A gente tem métodos hoje de fazer molde de mão sem ser calor. Claro, você pode pensar, mas isso aí pode ser feito com alginato, que eu, por exemplo, sou protética, eu sei como fazer. Mas, nesse tempo, foi quando foi feito, parafina quente. Colocava-se a mão de quem? Do espírito. Foi feito experiências. E isso fotografado ao vivo. E aí ficava a mão do espírito. E a mão mais impressionante, que eu não coloquei a mão de um espírito, de uma criancinha e de uma mão de um adulto. Ficou marcado. Eu devia ter colocado, mas eu não coloquei. Não lembrei na hora da foto. Mas é uma mão muito interessante, que foi registrada também na idioplastia, como experimento científico provando a existência dos espíritos, desde aquela época. Você vê que interessante? Interessante. E aí é claro, né, aquilo que a gente já sabe de velho, né? Pensamentos causam saúde e doença, a gente já sabe. A gente já está careca de saber que se a gente pensa, fica pensando em doença, por exemplo, fica o tempo inteiro, vou ficar doente, né? Quando teve a Covid, o pessoal ficava em casa, foi muito triste, e a pessoa ficava muito tempo pensando em doença, a gente adoece, não adoece? É triste. Então, o pensamento também traz doenças, outros tipos de doenças, né?
E aí eu coloquei aqui algumas emoções, que eu trabalho com a chinesa, então eu trouxe, é claro, as emoções da medicina chinesa. Então a raiva adoece o fígado, a tristeza tem ligação com o pulmão. Pulmão é pele, né? Então a pessoa que tem problema de pele já sabe que qualquer coisinha que sai na pele é ligação com o pulmão. Angústia, estresse, é estômago. Estresse também adoece o coração. Medo, rins. Então, isso aqui são algumas coisas assim, mas o mais importante é a gente pensar que as nossas emoções têm ligação com os nossos órgãos. Tem mais coisa? Tem muito mais coisa. Mas assim, só para a gente ter uma ideia de como as emoções podem nos afligir e afetar órgãos importantíssimos para a nossa vida. Aí a pessoa diz assim, nossa, mas eu vivi, nunca fumei, como é que eu tenho câncer? Né? Aí ela desenvolve lá um câncer de pulmão. Por que será que ela desenvolveu um câncer de pulmão? Quem pode dizer? Tristeza, solidão. A pessoa magoada, mágoa, trabalha a energia do coração. Aquela mágoa, aquela coisa, angústia, aqui, sabe? Coração. Aí ela vai ter lá um infarto, um problema sério no coração, a arritmia cardíaca, que é muito comum. E aí, mas poxa, não sei o que. Então, é assim, gente. O nosso corpo responde ao que a nossa alma sente. Não tem como não ter consequência. E o que eu faço para me liberar disso? Eu começo a trabalhar os meus pensamentos em reforma íntima, para encerrar, tá, gente? Reforma íntima. Eu trabalho essa reforma através dos meus bons pensamentos, trabalhando. Eu coloquei um cérebro na mão, porque está na nossa mão a nossa reforma. Está dentro do nosso poder, nosso livre-arbítrio, trabalhar esse movimento de melhorar. Como que eu sei se eu estou melhorando? Se eu penso no bem, ajo no bem. Lembra do comecinho que eu falei? Eu estou muito bem, eu sou um espírito muito avançado. Eu penso no bem e só ajo no bem. Eu penso no mal e rechaço o mal, eu estou em trabalho de adiantamento, estou melhorando. Eu penso no mal e me comprazo no mal ainda, eu ainda estou em estágio, indo por um caminho que ainda falta muito para ir. E para encerrar, em qual estágio evolutivo nós estamos? Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Então a gente tem esses degraus. A gente está bem no comecinho, a gente não pode se iludir, mas esse caminho evolutivo é um caminho sem volta, a gente não regride, a gente vai sempre além. Então que a gente consiga, devagarzinho, pouco a pouco, pensar sempre. Eu posso rechaçar qualquer pensamento negativo, orando, fazendo evangelho no lar, lendo bons livros, vindo ouvir palestra, trabalhando na casa espírita. É a melhor coisa que a gente faz, trabalhando para os outros, sempre pensando nos outros e menos na gente. Com muita gratidão no coração, peço para vocês fecharem os olhinhos para a gente encerrar. Senhor Jesus, que possamos pouco a pouco lembrar de sua passagem aqui na Terra e com muita gratidão em nosso coração, lembrarmos sempre desses nossos pensamentos no bem, acordarmos já com gratidão e irmos dormir com gratidão, com a certeza de que seremos atendidos no bem, no espaço maior que preparastes para nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Desculpa a demora.